Olá, olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a apostila que vai ser a nossa última. Na ocasião, vocês estarão vendo aqui como é que resolve cada uma das questões do nosso caderno de questões. Eu aproveito a oportunidade para enfatizar a todos vocês que essa atividade, o caderno de questões, ele vale nota. Então vocês têm que procurar fazer direitinho conforme a instrução que eu vou passar para vocês. Então, qual é o assunto que nós iremos ver aqui? Frações. Frações, olha aqui na telinha, frações. No papel de vocês, temos aqui em amarelo, que eu vou destacar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo esse box amarelo aqui? Aqui está toda a instrução sobre o conceito de fração. Então, o que é fração, pessoal? Fração é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Então, fração é um conceito muito simples. É a parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Exemplo. Olhem para cá, olha a passetinha aqui. Ó. Temos aqui uma figura geométrica conhecida por vocês. É um círculo, certo? Em quantas partes está dividido esse círculo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Está dividido em 4 partes iguais. Imagine como se isso aqui fosse uma pizza. Como é que eu faria para dividir para 4 pessoas essa pizza? De tal forma que todos recebessem a mesma quantidade. O que é necessário fazer? Dividir em 4 partes iguais. Agora percebam. Isso aqui é o conceito de fração. E é representado por uma linha horizontal, um número que vai ficar aqui em cima e um outro número que vai ficar aqui embaixo. Simples, simples. A figura, o símbolo, que consiste no número aqui em cima, uma barra, uma linha horizontal e um número aqui embaixo, se chama o quê? Fração. E o que é fração? É parte de um todo. Que todo é esse? Seja uma figura geométrica, seja a quantidade de mercadorias que eu vou comprar em um mercadinho, em um supermercado, seja o tempo que eu vou levar para resolver a minha atividade, ou seja, tudo isso envolve conceito também de fração, porque fração é parte de um todo, ok? Aí aqui, continuando a informação, vamos continuar aqui rapidamente. Bem aqui no boxezinho amarelo, vocês vejam aí, bem aqui, ó, numericamente representa-se uma fração como um quociente de 2 números. Foi o que eu apresentei aqui para vocês. O numerador indica quantas partes foram tomadas do todo e o denominador indica em quantas partes foram divididas o todo. Olhem para cá, pessoal, prestem atenção. Vocês viram aqui o desenho aqui onde eu estou marcando um X? Eu falei para vocês que aqui vai ficar um número. Esse número, vou até apagar e vou fazer novamente aqui para vocês verem. Fazer bonitinho aqui para vocês verem, prestem atenção. Fração, vocês já viram que é uma parte de um todo e é representado por uma linha horizontal com um número aqui em cima, que eu vou colocar aqui um quadradinho.
para colocar ele aí dentro. E um número aqui embaixo. Vamos começar pelo número de baixo. O número de baixo, pessoal, ele se chama denominador. Denominador. Muito bem. E o número de cima nós chamamos de numerador. Numerador. Ok? O que cada um deles representa? Olhem para essa pizza aqui. Aqui da figura. Eu dividi ela em 4 partes iguais. Essas 4 partes aqui, vocês estão vendo? Ela vai ser representada através do denominador, ou seja, 4 partes iguais significa que aqui é o número 4, porque o denominador de uma fração ele representa a quantidade de partes em que eu dividi a figura. Agora, vocês estão vendo essa aqui que está pintada, essa parte aqui que eu estou riscando aqui para vocês, pintando para vocês, para dar mais ênfase, ela é a única parte pintada, então ela vai estar no numerador da fração. Como ela é única, só é uma, eu represento pelo número 1. Então a fração que representa a parte pintada dessa circunferência, desse círculo, é 1/4. 1 sobre 4. Ok? Então esse que é o conceito de fração. Vamos resolver alguns exercícios para vocês verem como é tranquilo, é bem facinho. Aqui, ó, complete. Complete. Temos aqui, ó, o número 1 e o número 3. Número 1 significa a quantidade de partes que eu pintei, e o número 3 a quantidade de partes em que eu dividi a figura. Mas aqui está pedindo o conceito. Vocês estão vendo a setinha que está partindo do 1? 1 representa o que, galera? 1 é o numerador dessa fração. E o 3? A gente já aprendeu que o número de baixo se chama denominador. Denominador. Bem aqui é um A, tá? Ok? Aí você vai repetir para cá e para cá, para cá e para cá. O mesmo conceito que você viu lá na frente. Qual é o conceito? O numerador indica quantas partes foram tomadas do todo. E fica onde? Fica em cima da fração. Ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão nos diz o seguinte: observe cada figura e complete as lacunas. O que são as lacunas? São esses quadrados aqui indicados pela seta. Então vamos lá. Temos aqui um círculo, vocês estão vendo a cruzinha aqui, ó? Um círculo que está dividido ao meio em 2 partes iguais. 2 partes iguais. Esta daqui e esta branca que está aqui, onde aparece aqui a minha seta aqui, ok? Tudo bem? Aí aqui diz o seguinte: número de partes em que a figura foi dividida. Ela foi dividida em 1, 2, tem 2 partes. Então, número 2. Número de partes pintadas. Só uma, galera. Tá vendo aqui, ó? Só é essa aqui onde eu estou riscando. Portanto, só é uma. Pronto. Dividimos o todo em... quantas partes dividimos o todo? Em 2 partes iguais. E tomamos apenas uma parte. Então, tá resolvido aí para vocês a letra A. E como é que se lê? Essa fração aqui se lê da seguinte forma: 1/2 ou 1 sobre
2. 1 sobre 2. Ou, se você quiser, apenas meio, ok? Que representa a metade. Ok, pessoal? Vamos voltar lá para cima. Não, vamos para a terceira questão. Eu vou resolver uma de cada para vocês tomarem como exemplo e tentarem fazer as demais, tudo bem? Vamos para a terceira questão. Represente na forma de fração a parte colorida das figuras. Vamos lá. Vocês já aprenderam que fração tem uma barrinha aqui no meio, é uma linha horizontal. Em quantas partes foram divididas a figura? Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Tem 3 partes, então esse 3 eu vou colocar aqui embaixo. É o denominador dessa fração. E em quantas partes ela foi pintada? Tá aqui, ó. 1, 2. 2 partes foi pintada essa figura. Então, eu vou representar pelo número 2 em cima. E como é que se lê? 2 terços. 2 terços. Ou, se preferir, 2 sobre 3. Simples assim, pessoal. Esta daqui vai ficar para vocês fazerem. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão. Lá diz o seguinte, quarta questão, onde é que está, professor? Bem aqui onde eu circulei. Pinte as figuras conforme a fração representada. Então, em quantas partes está dividida a figura? 1, 2, 3, 4. Está dividida em 4 partes. Sim ou não? Está aqui, ó. 4 partes. E quantas partes eu vou pintar ela? 2 partes eu vou pintar. Então você escolhe 2 fatias aqui da pizza. Eu vou escolher a minha aqui e vou pintar. Pronto, pintando de azul. As partes pintadas, elas sempre, a quantidade de partes pintadas, ela sempre é representada pelo número de cima. Ora, se eu pintei 2, é porque a fração é 2 sobre 4. Então eu pinto 2, porque ela já está dividida em 4 partes iguais. Ok? Muito bem, o resto é com vocês. Professor, como é que se lê as frações? Aqui no boxezinho amarelo, onde eu apontei aqui para vocês com a seta azul, nos mostra como é que se lê as frações. Ó. Essa daqui, por exemplo, que eu acabei de circular, como é que se lê ela? 5, eu leio primeiro o de cima, para poder ler o de baixo, que é o número 7. Então, o 7 eu vou ler na forma ordinal. Vocês lembram da forma ordinal dos números? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, eu leio 5 sétimos, ou seja, o número 5 em cima e o 7 embaixo. Agora, prestem atenção. Quando passa o número de baixo do número 10, eu já não leio na forma ordinal. Eu vou ler o número de baixo do jeito que está lá. E prestem atenção, olhem para onde eu estou circulando. Após a leitura do número de baixo,
olha aqui onde eu estou circulando, vocês vão ler, vocês vão escrever e ler a palavra avos. Então eu vou ler isso daqui como sendo 6, 15 avos. Tudo bem? Vamos resolver a quinta questão. Escreva como se lê. Quinta questão. Escreva como se lê as frações. Aqui, ó, 2 sobre 5 ou 2 quintos. Aí vocês escrevem bonitinho aqui, 2 quintos. Essa daqui é a letra B. 3 décimos. 3 décimos. A letra D, vocês vão escrever, ó, tá vendo o número 26? Passou de 10. Então significa que eu vou ter que ler a fração da seguinte forma: 5 26 avos. Não esquecendo da palavra avos, ok? Deixa eu apagar aqui e escrever aqui embaixo avos, porque não deu, não é verdade? Muito bem. Então o resto é com vocês, galera. Na próxima aula eu explico as demais. Tenham todos um ótimo dia.